Olá, pessoal. A gente está começando aqui um novo Papos da Diversidade. A minha convidada de hoje é muito especial, é a Keilin Nieto. Ela é empreendedora, fundadora da Integra, Inclusão e Diversidade, e a gente vai falar hoje sobre inclusão no mercado de trabalho. Segura aí que a gente já volta com a Keilin. Na verdade, a gente decidiu por colocar em primeiro lugar a questão da inclusão. Por quê? Porque muitas vezes as empresas, os espaços, né, se concentram em trazer, né, diferentes pessoas em termos de raças, etnias, LGBTIQ+, enfim, PCDs. Mas quando a gente vai ver, né, depois de um tempo de estar trabalhando esses temas, a questão da inclusão nos lugares de tomada de decisão, nos lugares de poder, nos lugares simbólicos, né, de referências, você vê que ali a diversidade não chegou ainda. Então, por isso, nós queremos trazer esse ênfase que não é só uma questão de diversidade, é realmente visar, né, práticas, estruturas, mecanismos que consigam incluir essas pessoas diversas nos espaços de tomada de decisão, né, e simbólicos também, né? A violência simbólica, ela é bastante presente no Brasil, e essa violência simbólica vai desde os comentários engraçados, né, até, por exemplo, as práticas da fofoca, vamos dizer, que é bastante também naturalizada no Brasil, que, né, tem aquele ditado de fofoca, quem não gosta, mas que acaba causando uma erosão no ambiente e na percepção de segurança das pessoas, pode ser LGBTIQ+, que sofrem com bastante, né, bastante com essa sensação, mas como de outras pessoas. Dá um exemplo para a gente, Keilin. Dá um exemplo para a gente, assim, para as pessoas visualizarem. Por exemplo, uma pessoa que é lésbica, né, e que ela pode estar, né, pode ter divulgado, né, a sua orientação sexual ou não, mas ela sabe que existem comentários por trás, nas costas dela, do que ela faz ou não faz, de quem que é a companheira ou não é a companheira, do que falta na vida sexual dela para se tornar uma mulher heterossexual. Enfim, todos esses comentários que a pessoa sabe, porque sente, escuta, contaram para ela, ela constitui uma violência muito presente, é uma violência que tem impactos emocionais, psicológicos, físicos, de desempenho no trabalho, né? Mas que não é percebida comumente pelas pessoas porque é uma prática cultural bastante aceitável. E ali também a gente precisa trazer uma outra discussão juntamente, que é as agressões realizadas para aquelas pessoas que são trans, né, que foram as que relataram maior nível de violência, as pessoas intersexuais, as pessoas não binárias ou queer, e as pessoas bissexuais também, né? Quando a gente fala em LGBTIQ+, comumente focamos bastante, primordialmente, naquelas pessoas, naqueles homens gays, e às vezes lembramos das mulheres lésbicas, mas costumamos deixar de fora essas outras formas de ser, estar no mundo, né? E que merecem igual atenção. É um preconceito que ainda existe e é muito interessante porque tem a ver com a orientação sexual ou o gênero na qual essa pessoa se identifica, e isso, em teoria, que ele não tem nada a ver com o trabalho, né? As pessoas não conseguem entender que quem está ali é um profissional, é um ser humano, né? E sim, como isso interfere na produtividade, não só da pessoa em si, como da empresa, como da equipe como um todo. No Brasil,
consome-se bastante inovação, mas não é um país produtor de inovação. E grande parte da responsabilidade de não produzir tanta inovação está nesse apego a esquemas, práticas e estruturas ultrapassadas que fazem com que, quando as pessoas conseguem se inserir nos mundos do trabalho, nas empresas, elas não conseguem também ser muito produtivas, não conseguem se engajar realmente, e é um ambiente prejudicial para expor, né, as suas contribuições, as suas ideias, como ideias por si só, e não necessariamente pela forma de ser e estar no mundo. Esse é outro conceito que é bastante positivo, mas que poucas pessoas enxergam, né, a diversidade e inclusão como uma forma de se cultivar pessoalmente, né? Nós costumamos enxergar o estudo formal, aquele MBA, aquele mestrado, aquele doutorado como uma fonte primordial de enriquecimento, né? Pessoal, intelectual, profissional, mas cada vez mais validada essa outra forma de você se cultivar, que é tão rica, ou até muitas vezes mais rica do que um MBA, que não faz sentido para a pessoa, mas a pessoa está fazendo porque precisa para ganhar pontos, né, e ser promovida. Eu acho que respeitar a diversidade, ouvir o diferente, é também uma maneira de crescimento, não somente pessoal, quanto profissional. É fundamental a gente se educar nessas formas de ser e estar diferentes, né? Para entender como, e ali a responsabilidade das equipes de recrutamento e seleção é essencial, né? Ela é, vamos dizer, aquela que consegue enxergar uma riqueza cada vez mais ampla, precisa desenvolver esses mecanismos de atrair, mas também tem essa responsabilidade de remover cada vez mais filtros que não condizem com os talentos, as competências que as pessoas têm para trazer para dentro da empresa. Dentro da empresa, de qualquer tipo de trabalho, você entende que ali é uma oportunidade de conviver com essas diferenças e que muitas vezes você pode ter divergências de personalidades, de gostos, e tudo bem. O importante é entender como estabelecer um ambiente de respeito mútuo, né? De não agressões, nem que sejam simbólicas, de foco numa missão de complementar esses talentos, essas vivências, essas experiências, essas formas de pensar, para alcançar uma missão com sucesso e todo mundo, né, com a maior saúde psicológica, emocional, física possível, né? Então, eu acho que isso também é interessante. Acho que sem dúvida, que cuidar da diversidade é cuidar das pessoas. É o que você falou, você não precisa ser amigo, você não precisa ter afinidade. Outro dia eu estava conversando com a Maite, que você citou aqui, você não precisa ser gay para apoiar o casamento gay, você não precisa, se você não você não quer casar com outro homem, com outro homem, não tem problema nenhum, né? Claro. É só respeitar a opção das outras pessoas. Mas eu não tenho dúvida que quando você consegue fazer, porque isso é o que você falou 25 anos trabalhando com a diversidade, isso é um exercício diário, né? A gente tem que exercitar a nossa empatia e brigar, muitas vezes até com os vieses que a gente tem dentro da nossa cabeça o tempo inteiro. Mas eu não tenho dúvida que quem tiver entendido, as empresas que tiverem entendido isso, vão ser não só as mais bem-sucedidas do ponto de vista de negócio,
mas também vão ser muito bem-sucedidas no sentido de manter um ambiente inclusivo, um ambiente de respeito, né, e de poder reter os talentos que vão passar por elas também, né? Exatamente, isso já está mais do que comprovado, a McKinsey, a Deloitte, a KPMG, né? Já está mais do que comprovado nos dados que realmente tem um impacto forte, um forte impacto nos resultados e na lucratividade das empresas. Mas eu também quero voltar um pouquinho nesse ponto do papel das pessoas aliadas, né, dentro das empresas, das empresas e na sociedade como um todo, né? O papel dos homens brancos, cis, heterossexuais, por exemplo, é fundamental na virada dessas atitudes, dessas estruturas, dessas culturas excludentes. Felizmente, a gente vê cada vez mais pessoas aliadas se colocando. A gente sabe que as mulheres, por exemplo, as mulheres cis hetero, brancas, né, também têm em vários casos se constituído como aliadas, mas precisam um trabalho em todos os aspectos, tanto de homens como de mulheres, vamos dizer, mais representativos dentro desses espaços de poder. A atitude é fundamental, né? A gente está falando de respeito aqui, mas também está falando de atitude. Como é que a gente pode, do nosso lugar, como é que a gente pode fazer mais? Como é que a gente pode não só respeitar, mas de fato, né, transformar uma série de situações que ainda podem ser transformadas, que precisam ser transformadas.